Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para o nosso estudo semanal da Palavra de Deus. Também vamos realizar com vocês um momento de louvor e de adoração, mas antes de tudo quero registrar, em nome da Igreja do Betel Brasileiro, o nosso sentimento de pesar pelo falecimento do irmão Durval, que é da Igreja do Betel Brasileiro, lá de Funcionários 1, do nosso amado pastor Edmundo Jordão. Então vou pedir à missionária Valéria para orar por vocês que estão em casa e também pedindo a Deus por conforto para toda a família do irmão Durval, que agora se encontra nas mãos do Senhor. Oremos. Deus querido e santo, te louvamos, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida e por esse estudo, Senhor, que vai ser ministrado nessa noite, e pelos louvores aqui que vão ser entoados aqui. Pai, guarda os nossos irmãos, ser com cada família. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Tu conheces, Senhor, as dificuldades e os desejos de cada um. Ó Deus, mas em especial nós queremos te pedir por essa família, Senhor, que hoje passa por essa grande dor, essa perda, Pai. Ó Senhor, nós sabemos que o conforto só pode vir de Ti, ó Deus. Por isso, Senhor, que eles não possam perder a fé, mas caminhar seguindo, confiante, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E aprove a Ti ser desta maneira, Senhor. Por isso, ó Pai, que cada irmão possa chegar com a palavra de conforto, de ânimo, de alegria, e que esses irmãos, Senhor, que hoje passam por essa grande dor, venham ser confortados por Ti, ó Deus querido. Em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Mais uma vez. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Amém. Glória a Deus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta
reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida
cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Glória a Deus. Meus amados, antes da palavra, eu quero dar alguns avisos. Nesse domingo, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos ter a transmissão da nossa escola bíblica online, e a partir das 18 horas nós também estaremos transmitindo o nosso culto de celebração. Então, domingo às 9 e 18 horas. Amanhã, na sexta-feira, também a partir das 9 horas da noite, nós vamos ter uma transmissão especial com o pastor Ismael, que é presidente nacional da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, e também estaremos juntamente com o pastor Ismael e também com Jairo, que é o diretor do DOM, Departamento de Orientação Missionária. Então estaremos falando e conversando com ele sobre alguns temas importantes, acerca de missões, acerca do trabalho missionário que a Aliança tem realizado também. Ele vai trazer também uma mensagem de Deus para todas as igrejas e os irmãos. Essa transmissão vai estar sendo acompanhada por todas as igrejas congregacionais da Aliança e também pelas nossas redes sociais da Igreja do Betel Brasileiro. Então todos estão convidados a assistir a partir das 9 horas da noite. Então nós vamos ter agora um momento com vocês do compartilhamento da Palavra de Deus. Quero compartilhar uma palavra com você, nessa ocasião, acerca de como podemos vencer os gigantes que se levantam na nossa caminhada. Em certa ocasião, no acampamento dos israelitas, reinava um grande desânimo. A guerra contra os filisteus tinha chegado a um grande impasse, porque durante 40 dias eles estavam sendo insultados pelo campeão dos filisteus, pelo seu grande guerreiro que era Golias, que tinha lançado um desafio para o povo de Deus. E ninguém tinha coragem de lutar contra ele, porque ele era um gigante. Golias, segundo a Bíblia, ele tinha quase 3 metros de altura, e até o rei Saul, que era o homem mais alto de Israel, parecia pequeno junto dele. Sua armadura era da melhor qualidade, e sua lança era feita de ferro. Golias era um guerreiro perfeito, parecia ser um inimigo invencível. Quantas vezes os gigantes que se levantam diante das nossas vidas parecem também ser invencíveis, parecem como ser obstáculos intransponíveis aos nossos olhos. E um dia, meu querido, para a surpresa de todos,
os israelitas, eles viram um homem enfrentar Golias, mas a sua aparência era mais a de um menino que homem. Junto de Golias, o jovem Davi, ele parecia uma criança, sem armadura, sem espada, mas ele não tinha medo. Davi enfrentou Golias e avisou que o iria destruir. E Golias até se sentiu insultado naquele momento, por causa da pequena estatura de Davi e também por causa das armas bem inferiores que ele portava nas suas mãos. Golias era um guerreiro acostumado com as batalhas e achava que Davi não estava à sua altura. E então Davi, lá em 1 Samuel, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, 45 a 47, Davi declara, ele brada para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Golias, irmãos, ele avançou contra Davi, mas nem conseguiu se aproximar dele. Com a sua tiradeira, Davi encravou uma pedra na testa de Golias e aquele gigante caiu. Davi correu para ele, o decapitou com a sua própria espada e o povo de Deus foi vencedor. Os grandes gigantes podem ser vencidos e Davi venceu apenas com uma pequena arma. Porém, aquela arma era a estratégia que Deus colocou em suas mãos. Era a arma que Deus colocou nas mãos de Davi e desejava que ele lutasse. Não vencemos gigantes com as nossas próprias armas, mas aprenda uma coisa importante, que nós vencemos os grandes desafios que se levantam na nossa caminhada com as armas espirituais de Deus, com as estratégias do Senhor. Lembre-se que nossa guerra muitas vezes não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E a nossa vitória, a minha vitória e a sua vitória não depende de nossa própria força. Quando nós nos dedicamos a obedecer a Deus, Ele nos dá a vitória. Deus revela a solução que ninguém mais consegue ver. Basta você ter fé e coragem para seguir o plano de Deus. Quantas vezes, meu querido, parece que os problemas e os obstáculos são impossíveis de superar, não é verdade? Ou as forças que a gente está enfrentando são muito mais fortes do que nós mesmos. Olhamos em todas as direções e somos confrontados apenas com a ameaça da derrota. Muitas vezes nem tentamos lutar por medo de sermos humilhados e destruídos. Você e eu sabemos que os gigantes ainda existem. Eles existem na minha vida e na sua vida. E eles são muitos, eles são insolentes. Eles tentam nos humilhar, nos assustar, nos fazer recuar, com as pernas bambas de medo. O gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você e eu. Tudo aquilo que desafia a nossa fé, tudo aquilo que nos assusta. Há gigantes, meu irmão, dentro e fora de nós. Há gigantes dentro do nosso coração e há gigantes em torno de nós, nas circunstâncias que nós muitas vezes vivemos aqui na face da terra. Há gigantes que nós criamos a partir do nosso próprio medo. E eles se levantam como fantasmas para nos assustar. Um gigante, ele pode ser um sentimento, pode ser um relacionamento, pode ser um pecado, um vício, pode ser algo que você não consegue administrar, pode ser uma doença, pode ser uma epidemia como essa que testemunhamos acontecer no mundo. E o texto que nós lemos, ele nos fala de uma grande batalha travada entre o exército de Israel e o exército filisteu. E naquela época as batalhas eram conflagrações de enfrentamento físico. Um exército ficava de um lado e o outro do outro, e eles entravam então em um grande embate físico, em uma grande luta corporal. Diz o texto que do lado dos filisteus surge um gigante chamado Golias, um homem, como eu disse, que tinha cerca de 3 metros de altura, só a ponta de sua lança, diz a Bíblia, pesava 8 quilos. Golias estava trajado de uma armadura que pesava mais de 60 quilos,
E esse homem estava afrontando o exército de Israel, dizendo: vocês não precisam lutar. Dê-me um homem para lutar comigo. Se eu vencer, vocês nos servirão. Se ele vencer, nós serviremos vocês. E a Bíblia diz que durante 40 dias, por 2 vezes ao dia, Golias ele afronta os soldados de Israel. E eles fugiram com as pernas bambas de medo. E é nesse momento de debandada, de medo, de angústia generalizada que chega ao acampamento o jovem Davi. E ele quer saber daquele acontecimento, daquele burburinho, de tudo que estava acontecendo, e informam a Davi que ali estava um gigante que parecia ser imbatível. E Davi então pergunta: mas quem é este incircunciso filisteu que está afrontando os exércitos do Deus vivo? E Davi se dispõe a enfrentar o gigante e a vencê-lo. Davi, irmãos, ele nos dá um exemplo a partir do qual eu gostaria de destacar neste momento com você sobre quais são as marcas de um vencedor de gigantes. Em primeiro lugar, o vencedor de gigantes é aquele que não escuta a voz dos pessimistas. O vencedor de gigantes, ele não escuta as vozes dos pessimistas. Quando Davi chega naquele lugar, todo mundo está dizendo para ele: não, esse gigante é imbatível, esse gigante não cai, é melhor fugir, não dá para enfrentar esse gigante. Os pessimistas, meu irmão, vão sempre dizer para você: é melhor fugir, não é seguro enfrentar. Mas um vencedor, ele não tem os seus ouvidos abertos à voz dos pessimistas. Ele crê que se Deus for por ele, ele triunfará, porque essa luta, ela não é minha, essa luta não é nossa, ela é de Deus, e Deus é quem vai nos dar a vitória. Creia nisso nesta noite. Segundo lugar, um vencedor é aquele que não fica supervalorizando as dificuldades, mas ele olha as oportunidades do presente. O texto que a gente leu, ele diz que quando os filisteus, os filhos de Jessé, foram convocados para aquela guerra, foram convocados os 3 mais velhos, e Davi, que era o caçula, ficou de fora, ninguém pensou nele. Ninguém se lembrou dele, ele foi desprezado, rejeitado. O nome dele nem sequer foi cogitado ou foi mencionado como um guerreiro para a batalha. E o único homem que tinha coragem de enfrentar aquele gigante nem sequer foi chamado, nem sequer foi convocado para a guerra. Talvez as pessoas olhem para você e não acreditem no seu potencial, não acreditem em você, não acreditem nos seus talentos, nos seus dons, mas o que importa é que você confia em Deus, espera em Deus e sabe que se Deus lutar as suas guerras, você vai vencer, você vai triunfar. E foi isso que Davi fez. Davi confiou no Senhor, Davi esperou no Senhor, Davi entregou nas mãos do Senhor aquela causa. E naquele momento, irmãos, Davi não fica enfatizando as dificuldades das circunstâncias, do momento que ele vivia, mas ele vê naquele instante uma oportunidade de exercitar a sua fé em Deus e de colocar em prática tudo o que ele havia aprendido em sua vida. Esse momento em que vivemos é um momento difícil, é um momento de dor, de perda até para muitos. Mas esse também é um momento para que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós dizemos ser e acreditar acerca de Deus. Esse é o momento de colocar a sua fé, a nossa fé em prática. Exercite a sua confiança no Senhor. O terceiro princípio que eu queria tirar neste momento é que o vencedor de gigantes é aquele que primeiro vence os seus críticos. Quando Davi se dispõe a enfrentar aquele gigante, a primeira pessoa que se levanta para criticá-lo foi o seu irmão mais velho. Ele encontra as primeiras dificuldades dentro da sua própria casa, e às vezes é assim, dentro do nosso próprio lar, nós vamos encontrar barreiras, obstáculos e dificuldades para que vençamos os gigantes da nossa vida. E eu quero dizer para você que não há vitória sem que aprendamos a lidar com as críticas. Antes de você vencer os seus gigantes, você e eu precisamos aprender a lidar vitoriosamente com os críticos. Os críticos são aqueles que de forma contumaz querem desanimar você, querem rebaixar você, querem te humilhar, querem colocar você numa situação de constrangimento diante dos seus pares, das pessoas conhecidas por você. Mas Davi, meu querido, ele não deixou
não deixou-se vencer pelas críticas amargas do seu irmão, ele não gastou tempo, nem perdeu suas energias discutindo com seus críticos, porque ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, e o seu objetivo era vencer aquele gigante para que a glória de Deus se manifestasse através daquelas circunstâncias. Quero dizer para você que os críticos sempre existirão, os opositores sempre existirão na nossa caminhada, mas foque o seu propósito em permanecer firme em Cristo, em concluir tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Seja perseverante e firme até o fim. Combata o bom combate. Permaneça firme no Senhor, porque Ele tem promessas para a sua vida. Em quarto lugar, um vencedor de gigantes é aquele que não usa armas alheias, mas as estratégias de Deus. Quando Saul colocou a armadura dele sobre Davi, Davi nem sequer conseguiu andar. Ele tirou aquela tralha de cima dele, foi lá, pegou uma pedra e colocou na sua funda, na sua tiradeira. Davi não tinha apenas coragem, mas acima de tudo, ele confiava no Senhor. E os vencedores, meu querido, meu irmão, minha irmã, são aqueles que confiam nas estratégias de Deus. Os vencedores de gigantes são pessoas que aprenderam a confiar nas estratégias de Deus e são zelosos em fazer o que fazem para a glória de Deus. Finalmente, meu irmão, um vencedor de gigantes é aquele que compreende que, apesar e a despeito do seu próprio preparo, ele reconhece que a vitória vem de Deus. Davi disse para aquele gigante insolente: você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. O Senhor entregará você nas minhas mãos. A nossa vitória, meu querido, não decorre da nossa inteligência. A nossa vitória não decorre do uso apenas da nossa força. A nossa vitória não decorre apenas das estratégias que adotamos. A nossa vitória vem de Deus. É Deus quem luta as nossas batalhas. É Deus quem nos conduz em triunfo. É Deus quem nos dá a vitória. Talvez a maior de todas as batalhas que você enfrenta é contra o seu pecado, contra as suas fraquezas, contra os seus deslizes morais, contra as suas quedas repetidas. É você que talvez tem vigor, é você que talvez tem saúde, você que tem dinheiro, você que tem amigos, você que tem família. Tantas vezes tem sido derrotado, talvez até no campo da moral e da ética. Talvez você tenha sido até dominado pelos vícios, pelos pecados, pelas mazelas morais, pelas circunstâncias desafiadoras. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo é aquele que fortalece as nossas mãos para a batalha. É Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem traz para nós retumbante vitória, e é nele que você é mais do que vencedor. Por isso, meu querido e amado amigo e irmãos em Cristo, essa luta não pode ser vencida com armas carnais. Você precisa das armas poderosas, das armas espirituais, que Deus coloca nas suas mãos para que possamos destruir fortalezas e anular sofismas e enganos. Você precisa, e eu também, da pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é quem nos conduz em triunfo e é dele que vem a nossa vitória. E eu quero finalizar essa palavra dizendo que Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Nós não precisamos, meu amado, viver atormentados pelo medo, porque maior é o que está em nós, diz a Bíblia, do que aquele que está no mundo. É o que diz lá, 1 João capítulo 4, versículo 4. Quanto à insegurança que muitas vezes nós sentimos, lembre-se daquilo que diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Portanto, meu querido, a você que assista a essa palavra, recomendo o que está explícito em Hebreus capítulo 13, versículo 6. E assim diz a palavra do Senhor. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa me fazer o homem. Que Deus te abençoe e te guarde nessa noite. E, por fim, antes de finalizar esse momento de reflexão da palavra do Senhor, de louvor, eu também quero passar em seguida uma homenagem ao nosso querido irmão Duval,
que foi levado para a presença do Pai. E peço aos irmãos que continuem orando pela sua família, por todos aqueles que sentiram a dor de um momento como esse, onde o irmão Durval precocemente foi tirado do nosso meio, mas eu tenho a convicção absoluta que está na presença do Pai. Que Deus abençoe a todos, e no domingo, a partir das 9 horas, nós iremos transmitir a nossa escola bíblica online, e às 18 horas o nosso culto de adoração. Paz do Senhor para todos. Que Deus fique com você e que a graça dele esteja envolvendo a sua vida em nome de Jesus. Estou aqui nesta hora em agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele tem me concedido, contemplando esta maravilha, este lugar, para juntos adorarmos ao nosso Deus em adoração, em espírito, em verdade. Estava agendado estar neste lugar ao qual o Senhor foi quem formou, está a nos contemplar, e eu transmiti em agradecimento ao nosso Deus o louvor e adoração ao Senhor, dizendo assim: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Com gemidos que palavras não pode explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Agora vamos dividir as vozes.
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, ó toda glória ao Senhor, glória ao Senhor, ó toda Amém. Eu sei que dói. Dói quando alguém vem até você e ainda diz foi sem querer, mas já machucou. Dói. Eu sei que dói. Dói quando você se esforça tanto, perde até o sono organizando e no final não agradou. Dói. Eu sei que dói. Dói porque tem gente que não pensa, aí nos coloca numa prensa.